Presidente do Supremo vai a Roraima em sequência de visitas para conhecer a realidade local e discutir propostas para otimizar a eficiência do judiciário. Eles conversaram sobre como os poderes podem trabalhar juntos na promoção de um atendimento mais eficiente para o cidadão. Ministério Público Federal no Amazonas denuncia 4 envolvidos na Operação Maus Caminhos e pede ressarcimento de mais de R$1.900.000. Justiça ainda é caminho mais procurado por quem tem procedimento negado por plano de saúde. A indenização que eu recebi foi justamente porque o desembargador entendeu que por esse lapso temporal, por essas idas e vindas, teve um dissabor muito grande. E o esforço conjunto da Justiça para reduzir números de violência contra a mulher em Minas Gerais. Nós tentamos fazer essas ações administrativas que são principalmente de conscientização para evitar que a violência seja praticada. Olá, boa noite. Boa noite para você. O ministro Dias Toffoli, presidente do Supremo Tribunal Federal e do CNJ, visitou hoje tribunais em Roraima. Pela manhã, ele esteve no Tribunal Regional do Trabalho, onde conheceu o Centro Judiciário de Métodos Consensuais, o CJUSC-JT. Foi criado para promover a conciliação entre as partes, reduzindo o tempo de tramitação dos processos. De lá, o ministro Dias Toffoli visitou o Tribunal de Justiça. No encontro com o desembargador Morazildo Cavalcante, o presidente do Supremo Tribunal Federal e do CNJ, ministro Dias Toffoli, falou da importância da união entre os poderes executivo, legislativo e judiciário e ressaltou que essas visitas servem para conhecer a realidade de cada local. Na saída, o ministro Dias Toffoli tratou do problema que o Estado enfrenta em relação à chegada de milhares de refugiados venezuelanos. Os números mostram também que a demanda do judiciário aumentou muito com os refugiados. E é necessário também que nós possamos trazer o suporte necessário do ponto de vista da nação brasileira aqui para o povo de Roraima, para que não recaia ao ombro só do Estado de Roraima esse ônus desse trabalho humanitário. Como se sabe, Roraima vive uma situação diferenciada com a questão da imigração, com a questão indígena. Então, nós temos um judiciário aqui que presta uma jurisdição diferente de vários outros estados. Nós atendemos em áreas ribeirinhas, em áreas indígenas e agora também a comunidade venezuelana. Então, é uma oportunidade de mostrar as soluções encontradas para esses problemas. Do Tribunal de Justiça, o ministro Dias Toffoli seguiu para um encontro com o chefe do Poder Executivo e também com parlamentares. Eles conversaram sobre como os poderes podem trabalhar juntos na promoção de um atendimento mais eficiente para o cidadão. Logo após, o presidente do Supremo Tribunal Federal e do CNJ se reuniu com a desembargadora substituta Elaine Bianchi, do Tribunal Regional Eleitoral. O fato dele estar aqui, dele poder constatar aquilo que se fala, né, que se leva até ele através dos processos, faz com que ele tenha um melhor conhecimento da realidade, que ele possa gerir os problemas que chegam até ele, né, ter a constatação por ele mesmo daquilo que ele pôde vivenciar conosco, né, e ele nos traz um pouco de calor, ele nos traz uma ideia de aproximação, uma ideia de que podemos contar com o presidente do STF ou o presidente do CNJ, que ele está ali para nos ouvir. Isso é a presença dele nos estados, isso é a presença dele aqui em Roraima. Já no fim da tarde, o ministro Dias Toffoli foi até a Justiça Federal, dando continuidade ao trabalho de integração do Poder Judiciário brasileiro. O prestígio de ter o ministro Dias Toffoli aqui nos visitando consolida a unidade do Poder Judiciário, né? Aqui na primeira instância até as instâncias superiores e aproxima, com certeza, as relações institucionais. E o ministro Dias Toffoli encerra a agenda do dia em um jantar com o ministro da Defesa, general Fernando de Azevedo e Silva. Amanhã ele segue para Pacaraima, também no estado de Roraima.
As famílias dos 2 adolescentes que denunciaram terem sido vítimas de agressões e abuso sexual por parte de 2 seguranças da Supervia no Rio de Janeiro assinaram hoje um acordo de compensação com a empresa. A Defensoria Pública, que mediou a negociação, informou que os menores receberão indenização, apoio psicológico e suporte profissionalizante. Segundo a Defensoria, os valores da indenização estão protegidos por sigilo e os detalhes da negociação ainda não foram divulgados. O caso ocorreu no dia 7 de julho, na Estação Maracanã. Os 2 adolescentes, um de 17 e outro de 18 anos, foram abordados por seguranças da Supervia e por policiais militares que também estavam a serviço da concessionária. Eles admitiram ser usuários de drogas. Os rapazes contam que foram retirados do trem com violência e que sofreram agressões, ameaças, abusos e humilhações dentro mesmo da Estação Maracanã. O Ministério Público Federal no Amazonas denunciou 4 réus da Operação Maus Caminhos pelo crime de peculato e pediu ressarcimento de R$ 1.993.000 como forma de reparar os danos causados. Segundo a nova denúncia, os 4 desviaram e se apropriaram de recursos públicos federais em benefício da empresa ML Comercial Alimentos, prestadora de serviços para o Instituto Novos Caminhos. De acordo com o MPF, entre dezembro de 2014 e maio de 2016, o INC realizou 17 pagamentos superfaturados relacionados a refeições fornecidas pela ML. Até maio de 2015, o Instituto também fez 5 pagamentos superfaturados no contrato com a UPA. Ao todo, os 22 pagamentos superfaturados fizeram com que a empresa de alimentos recebesse indevidamente mais de R$ 1.300.000. O STJ decidiu que o cálculo da renda familiar para a concessão do benefício de prestação continuada deve incluir apenas quem mora com a pessoa em situação de vulnerabilidade. Com a decisão, o Superior Tribunal de Justiça reconheceu o direito ao benefício de prestação continuada, o BPC, de uma mulher com retardo mental e transtornos ansiosos. A primeira turma da Corte reformou o acórdão do Tribunal Regional Federal da Terceira Região, que havia julgado procedente o argumento do INSS de que a renda da filha da pessoa com deficiência mental deveria ser considerada parte da renda familiar durante a análise da concessão do benefício. O colegiado decidiu por unanimidade que a renda da filha não deve ser considerada porque elas não moram juntas. O ministro Napoleão Nunes Maia Filho, relator do recurso, mencionou o entendimento anterior do colegiado de que o conceito de família contido na Lei Orgânica da Assistência Social deve ser aferido, levando-se em conta a renda das pessoas do grupo familiar que compartilhem a moradia com aquele que esteja sob vulnerabilidade social. A legislação limita o BPC a idosos ou pessoas com deficiência cuja família tenha renda mensal per capita inferior a 1/4 do salário mínimo. A Lei 12.435 de 2011 alterou o parágrafo 1º do artigo 20 da LOAS, Lei Orgânica de Assistência Social, e estabeleceu que a família é composta pelo requerente, o cônjuge ou companheiro, os pais e, na ausência de um deles, a madrasta ou padrasto, os irmãos solteiros, os filhos e enteados solteiros e os menores tutelados, desde que vivam sob o mesmo teto. No Brasil, cresceu o número de mortes de crianças e adolescentes por afogamentos, queimaduras, armas de fogo e intoxicação. Por outro lado, houve redução dos acidentes comuns, como quedas. Os dados são do Ministério da Saúde. Brincar é sempre muito divertido para as crianças. Elas não têm medo. E é típico desta fase. Cair, machucar, levantar. O resultado? Algumas marcas e muitas histórias para contar. Teve uma vez que eu bati aqui a minha testa na quina da cama. Mas tem algumas quedas que deixam os pais bem assustados. A pequena Antonella, de 2 anos, há poucos dias caiu da cama, cortou a boca e levou 2 pontos. Criança é assim, piscou, não tem jeito. A boa notícia é que caiu o número de consequências mais graves e a morte de crianças e adolescentes em todo o país por causa de acidentes. Dados publicados recentemente pelo Ministério da Saúde indicam que de 2016 a 2017, os casos fatais envolvendo menores de 14 anos passaram de 3.733 para um pouco mais de 3.600. O trânsito e o sufocamento ainda estão entre as principais causas de mortes de crianças e adolescentes. Mas, recentemente,
Estes motivos registraram queda. Na capital do país, por exemplo, a redução de acidentes fatais por causa do trânsito foi de 50% no primeiro semestre deste ano em relação ao mesmo período do ano passado. A gente fica muito satisfeito, né, por todo o trabalho que a gente vem desenvolvendo ao longo de alguns anos, né, principalmente as nossas ações educativas, a forma com que a gente está conseguindo chegar nas escolas, né, o trabalho com os pais também, né. Então a ideia hoje é que o Detran possa estar reforçando essa ação e aí a gente está tendo já alguns retornos em termos de resultados. Já os casos de mortes por afogamentos, queimaduras, arma de fogo e intoxicação aumentaram. 954 crianças morreram afogadas em 2017, 217 por queimaduras, 39 vítimas de armas de fogo e 79 por intoxicação. Essa advogada explica que tanto os pais e responsáveis quanto o Estado são obrigados a zelar pela proteção das crianças e dos adolescentes. A previsão está na Constituição e ainda no Estatuto da Criança e do Adolescente. Todos nós respondemos por atos de ação ou omissão e todos temos que resguardar e zelar por todas as nossas crianças e adolescentes. Então, assim, a princípio, a fim de se evitar a morte ou evitar algum tipo de dano ou lesão à criança, nós temos que primeiro proteger a vida como um todo e analisar minuciosamente e ter uma certa cautela e previsibilidade de atos para evitar esse tipo de consequência. E no próximo bloco, justiça ainda é um dos caminhos mais procurados porque tem serviço negado por plano de saúde. Você espera que quando você vier a passar por um problema, principalmente se tratando de um câncer, o plano de saúde ele venha te atender. Recentemente, o Superior Tribunal de Justiça fixou o entendimento de que operadoras de plano de saúde são obrigadas a custear medicamentos registrados pela Anvisa e que os procedimentos médicos devem ser previstos pela Agência Nacional de Saúde. Mas, diante da gravidade de alguns casos e observando o direito constitucional à saúde, o Poder Judiciário tem determinado o fornecimento de medicamentos de alto custo e até procedimentos cirúrgicos, mesmo sem que estejam na lista de cobertura. Mesmo com plano de saúde, o diagnóstico de uma doença grave sempre traz preocupação diante do desafio de buscar a cura e com a cobertura do tratamento e remédios. Isso porque são muitos os tipos de contratos e regras que estipulam o atendimento na rede privada. E não é surpresa que alguns pacientes, mesmo tendo direito, têm os pedidos negados por planos de saúde em razão da complexidade clínica e alto custo. E para resolver esse impasse, a justiça é acionada. Carlos é uma dessas pessoas. Ele conta que é cliente de um plano de saúde com cobertura para a cirurgia bariátrica. Mas quando precisou, a operadora não autorizou o procedimento. Só depois de recorrer ao Poder Judiciário que ele conseguiu o direito de fazer a cirurgia. Eu adquiri outras comorbidades e que me impossibilitaram de realizar esse procedimento. E a indenização que eu recebi foi justamente porque o desembargador entendeu que por esse lapso temporal, por essas idas e vindas, teve um dissabor muito grande, tanto moral quanto material, um desgaste enorme. Diante do grande número de processos, recentemente o STJ fixou o entendimento de que operadoras de plano de saúde são obrigadas a custear medicamentos registrados pela Anvisa e que os procedimentos médicos devem ser previstos na Agência Nacional de Saúde. Mas, em algumas situações mais complexas, mesmo não estando na lista de cobertura, a Justiça tem determinado o atendimento de pacientes que contribuíram por um longo período com o plano. Um desses casos ocorreu no Distrito Federal. Um remédio de alto custo para o tratamento contra o mieloma múltiplo, um tipo raro de câncer nas células plasmáticas e que não está na lista, será fornecido para uma idosa que fez o pedido na Justiça. Quando se contrata um plano de saúde, você espera que quando você vier a passar por um problema, principalmente se tratando de um câncer, o plano de saúde ele venha te atender. Então você tem uma expectativa sobre o plano de saúde e que o plano de saúde, em atendimento à boa-fé contratual, ele deve atender ao que você necessita. Pela questão do respeito ao Código Civil, ao Código de Defesa do Consumidor e toda a nossa legislação existente no ordenamento jurídico. Profissionais que trabalham na parte administrativa de hospitais têm direito adicional de insalubridade? Acompanhe na reportagem.
Aferir a pressão arterial, procedimento simples, normalmente feito antes do atendimento médico. Ajuda a classificar a gravidade do caso e dá uma ideia de quanto tempo a pessoa pode esperar por socorro. Segundo esse técnico de segurança do trabalho, a triagem faz parte das rotinas administrativas da área hospitalar, apesar de o profissional manter contato com o paciente. A triagem é um procedimento administrativo, ele não é um procedimento especificamente técnico, né, onde ele tem que fazer uma sutura, aplicação de medicação. Então, isso como é um processo na chegada do paciente, é considerado um processo administrativo, porque ele não está dentro de uma área de risco. Denilson Santana é presidente da Associação Brasiliense de Engenharia de Segurança do Trabalho. Ele avalia que o risco de contaminação é pequeno no ambiente onde são feitas as triagens. A possibilidade de um risco biológico, há essa possibilidade, porém a gradação do risco ela pode ser mínima, sendo mediana, independente do caso, mas com uma quantidade muito pequena. Mesmo assim, a legislação brasileira prevê o pagamento de adicional de insalubridade a esses profissionais. Então, na triagem, como não se sabe ainda qual é a condição, se essa pessoa tem alguma doença e se essa doença pode ser objeto de contágio ou não, o direito dele se restringe ao adicional de insalubridade em grau médio. Agora, se ele atua num setor do hospital onde fiquem isoladas as pessoas com doenças infecto-contagiosas, aí, como ele trabalha só com esse tipo de paciente, e o risco aí é infinitamente maior de adoecimento, então, nesse caso, a insalubridade é considerada de grau máximo e ele, então, tem direito de receber o adicional de insalubridade de 40%, mesmo não sendo ele um profissional de saúde, mesmo sendo só da área administrativa. O adicional de insalubridade está previsto na Consolidação das Leis do Trabalho, a CLT, e as regras de como o pagamento deve ser feito estão na norma regulamentadora número 15 do extinto Ministério do Trabalho. É considerada atividade insalubre toda aquela que oferecer risco à saúde do empregado, seja por envolver ruído, calor, frio excessivo, radiação ou agentes químicos. O contato permanente com pacientes ou com material infecto-contagiante em hospitais, serviços de emergência, enfermarias, ambulatórios, postos de vacinação e outros locais usados para atendimento médico permite o pagamento de adicional de insalubridade em grau médio. O contato permanente com pacientes em área de isolamento por doença infecto-contagiosa garante o pagamento em grau máximo. O juiz do trabalho, Antônio Humberto de Souza Júnior, esclarece que o empregado não precisa estar exposto a risco durante toda a jornada de trabalho para receber o adicional de insalubridade. Basta ficar comprovada a habitualidade. Após uma longa negociação, a empresa de telemarketing LIC manteve benefícios temporários para 800 trabalhadores despedidos que firmaram acordo na Justiça Trabalhista. Após 9 horas de negociação, a empresa de telemarketing LIC estabeleceu um acordo pré-processual no Regional Trabalhista Baiano. Essa é a terceira mediação pré-processual que o TRT faz na Bahia. É uma experiência nova que a gente está tentando qualificar a nossa abordagem sobre os conflitos de trabalho e tenta construir uma composição que seja adequada, que seja razoável para ambos, né? Para trabalhadores e para empresas, sempre na perspectiva de manter empresas, manter os empregos e garantir efetividade no pagamento dos créditos dos trabalhadores que saíram. A empresa está presente em 9 estados brasileiros e na Bahia detém cerca de 7 mil trabalhadores. Após uma crise, ela se viu obrigada a despedir um grande número de empregados. Esse primeiro montante são cerca de 800 trabalhadores. No acordo, nós podemos chegar até 1.500 trabalhadores, mas não é a intenção da empresa. Nesse momento, a empresa está captando, inclusive, novos clientes e há a possibilidade, inclusive, de não haver novas dispensas e pararem nesses 800 trabalhadores. O acordo firmado no TRT da Bahia possibilita que o trabalhador possa escolher uma das 3 opções: manter o plano de saúde por mais 6 meses ou receber o Vale Alimentação por mais 6 meses ou ainda manter os 2 benefícios, o plano de saúde e o Vale Alimentação por mais 3 meses, contados a partir da data da rescisão contratual. Foi importante porque nós estamos garantindo aqui 5.000 postos de trabalho aqui em Salvador e também garantimos
uma contrapartida para os trabalhadores que serão atingidos com esse processo de demissão. Além do acordo, a empresa vai auxiliar os trabalhadores dispensados na busca de um novo emprego. A empresa ela se comprometeu a abrir um cadastro em determinado site de vagas de trabalho. Os trabalhadores poderão se cadastrar, eles terão acesso durante 3 meses e a partir daí eles poderão conseguir uma recolocação no mercado de trabalho. E a seguir, Justiça em Minas realiza esforço conjunto para reduzir números de violência contra a mulher. Nós tentamos fazer essas ações administrativas que são principalmente de conscientização para evitar que a violência seja praticada. Violência contra a mulher. Somente em Minas Gerais, 382 mulheres foram assassinadas de janeiro a setembro do ano passado. Para conscientizar e combater a violência doméstica e familiar, o Tribunal de Justiça de Minas Gerais criou juizados especiais e destinou varas judiciais específicas para tratar ações penais e cíveis dessa natureza. Aos 31 anos, perto de terminar o ensino médio, a estudante Lidiane Chagas é sobrevivente de um crime. Antes mesmo que ela completasse a maioridade, em 2004, aos 17 anos, ela se viu traçada pelas balas de um revólver. O motivo? O simples fato de querer terminar um namoro. Eu comecei a ver nele coisas que não me agradavam. Ele era um rapaz mentiroso, ele não queria mais ele não queria mais estudar, né? E eu sempre gostei muito de estudar, fui criada para ter minha família, fazer uma faculdade. E comecei a ver que os nossos princípios não batiam. Na maioria dos casos, a violência contra a mulher ocorre em situações como a da Lidiane. É de autoria de companheiros ou parentes. Atualmente, ela passa boa parte do tempo sobre a cama e usa cadeira de rodas para outras atividades, como palestrar, por exemplo. Ela faz da própria vida uma missão em prol de outras mulheres. O Tribunal de Justiça de Minas Gerais é parceiro do Conselho Nacional de Justiça na promoção da campanha Justiça pela Paz em Casa, que intensifica as ações do Poder Judiciário no combate e na prevenção à violência contra a mulher. Nós tentamos fazer essas ações administrativas que são principalmente de conscientização para evitar que a violência seja praticada. Mas a atuação do Tribunal de Justiça mesmo é na repressão e no julgamento dessas ações. Obviamente, há muitos problemas sociais em torno dessa questão, mas o ponto fulcral da violência em si, nós temos já uma política no tribunal para contribuir no sentido de minimizar esse tipo de situação. A violência contra a mulher vai além da classe social, raça, etnia, idade, religião ou orientação sexual. A denúncia deve ser estimulada e colocada em prática, para que medidas sejam tomadas. Só assim é possível romper um ciclo, muitas vezes silencioso, que pode resultar em tragédias que alimentam as muitas estatísticas. A dificuldade é que há ciclos de violência, os casais se perdoam, a mulher acredita que vai haver uma mudança e cada vez ele vai renovando o ciclo de maneira mais agressiva, que pode acabar na perda da vida. O Tribunal Mineiro produziu peças audiovisuais, adesivos e cartazes que serão distribuídos por todo o estado. O material vai mostrar números de ocorrências, estimulando a denúncia pelo Disque 180. Não há possibilidade de enfrentarmos uma questão tão complexa quanto a violência doméstica e familiar sem o engajamento, sem a participação de toda a sociedade, homens e mulheres. Temos que falar, não nos calar, para que a justiça venha acontecer. O que as pessoas da lei vão poder fazer se as pessoas se calarem? Não terão o que fazer. E agora vamos dar um giro na rede para saber das últimas notícias. Vamos então à redação do Jornal da Justiça falar com a repórter Carla Lucena, que tem as novidades para a gente. Oi, Carla, boa noite. Oi, William, boa noite para você, boa noite a todos que nos acompanham no Jornal da Justiça. Vamos então ao giro de hoje. Olha só, a Justiça de Goiás determinou hoje o bloqueio de bens de quase
R$1,5 milhão do ex-governador do estado, Marconi Perillo. O bloqueio é para garantir uma compensação a possíveis danos causados aos cofres públicos em razão da renúncia fiscal do IPVA. Segundo o Ministério Público de Goiás, o ex-governador violou a lei de responsabilidade fiscal. Vamos agora, então, a uma outra notícia. A Justiça Federal de Curitiba validou a sentença em ação de improbidade para a recuperação de R$700 milhões em acordos de colaboração firmados pela Lava Jato. Nesse caso, ficou reconhecido que o ex-diretor da Petrobras, Paulo Roberto Costa, executivos da Camargo Correia, cometeram atos de improbidade administrativa. Vamos mudar de assunto e vamos a Porto Alegre. A Justiça de Porto Alegre decidiu tornar empresas estrangeiras réis em ação da Advocacia Geral da União contra a indústria tabagista. A AGU pede o ressarcimento aos cofres públicos por gastos do Sistema Único de Saúde por doenças causadas pelo cigarro. Agora, as companhias vão ter que confirmar a ciência desse processo e vão receber as intimações para se manifestarem. Além disso, lá na frente, caso essa ação seja julgada, poderão ser responsabilizadas e acionadas para ressarcir os cofres públicos. A Justiça deu ainda 30 dias úteis para as empresas contestarem a ação da AGU. E agora, imagina só, você compra uma bicicleta pela internet para dar de presente. E a previsão que a empresa te dá é que vai te entregar o produto em 15 dias. Mas passa esse tempo e a bicicleta não chega. Você paga todas as parcelas e nada. Isso aconteceu, foi com o pai e em Minas Gerais. A bicicleta, que nunca chegou, era um presente de aniversário para a filha de 8 anos. O caso foi parar na Justiça, que entendeu que houve frustração e desapontamento no caso para o consumidor. Por isso, a empresa vai ter que pagar R$3 mil de indenização por danos morais. Bom, o Giro fica por aqui e você aí de casa quer rever alguma das nossas reportagens? Então segue a gente no nosso canal no YouTube, é TV Justiça Oficial. Voltamos aos estúdios, Érica William. Obrigada, Carla. E o Jornal da Justiça, segunda edição, fica por aqui. Uma boa noite. Fique agora com o programa Reflexões. Uma boa noite para você. Até amanhã.